Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, que faz parte do projeto Legado, em comemoração aos 50 anos da SZL Imóveis. Eu sou Augusta Coutinho, diretora da SZL, e estou recebendo hoje aqui o meu grande amigo e advogado tributarista, Everton Casagrande Eduardo. Tudo bom? Tudo bem? Muito bem-vindo, obrigada por você fazer parte desse nosso projeto. Você é muito importante para a nossa família SZL Imóveis, nos ajudando há tanto tempo. Vou te apresentar um pouquinho para o pessoal que não te conhece. O Everton, ele é um grande advogado, ele é graduado por Direito na PUC, em Administração de Empresas na Federal do Paraná, especialização em Direito Tributário e Finanças, certo? Trabalhou em grandes empresas multinacionais com auditoria, como Arthur Andersen e a Deloitte. Atuou em renomadas bancadas de advogados como advogado. E desde 2011 é sócio da Casagrande Eduardo Advocacia, certo? Que você oferece assessoria jurídica, empresarial, tributária, com foco em planejamento tributário e societário e especializado em setores como agronegócio, setor imobiliário. E ainda trabalha com planejamento sucessório, que eu sei que é o que você adora fazer hoje em dia, para clientes no Brasil e no exterior, né? Que você trabalha também. E com assessoria em fusões e aquisições de empresas, incluindo as avaliações de negócios, os famosos valuations que todo mundo fala hoje em dia, que são as vendas das empresas, principalmente as familiares, certo? Para quem não conhece o Everton, ele trabalha com a gente há uns 12 anos. E nesses 12 anos ele ajudou muito a nossa família e vários clientes nossos a resolver os seus problemas tributários. A gente tem muito cliente que vende imóvel e esses clientes que vendem imóveis muitas vezes não sabem fazer o cálculo, por exemplo, de um ITBI ou de um inventário que tem que fazer com a sua família, porque tem que tratar uma venda, um lucro imobiliário. Então o Everton ajuda a gente em vários pontos com os proprietários dessa forma e com a família inteira, com os imóveis mesmo em si da minha própria família, a fazer o nosso legado que meu pai deixou da empresa para nós com tantos imóveis, a conseguir receber mais aluguel e pagar menos imposto, vamos dizer assim, né? Que é o que todo mundo quer e todo mundo sonha. Exatamente. E de uma forma honesta, de uma forma coerente, e que a gente faz um estudo, que você sempre fez um estudo tão bem levantado em relação como é que eu vou dizer? Em relação aos valores, o que você pode gastar menos fazendo uma coisa realmente correta, né? Então, eu só tenho a te agradecer todos esses anos que você trabalhou com a gente e com os nossos clientes, que a gente volta e meia tá indicando o cliente para você, que todo mundo hoje em dia precisa de uma ajuda tributária, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu queria começar com você é justamente isso. As pessoas sempre conversam comigo e os meus clientes sempre perguntam sobre a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Eu tenho vários imóveis na minha pessoa física, mas esses imóveis é da minha família, ou dos meus pais, ou já passou para mim, e só que eu tô pagando muito imposto, que é o que todo mundo fala. Eu não quero pagar tanto imposto, como é que eu faço? Qual que é o melhor momento de você fazer uma transferência? Existe esse melhor momento de você transferir os seus bens da pessoa física para a pessoa jurídica, e que todos falam, vai pagar menos imposto se você declarar os aluguéis recebendo pela pessoa jurídica, ou vai receber mais, vai pagar mais imposto na pessoa física. Existe um melhor momento para isso nessa parte da troca, da transferência desse imóvel da pessoa física para a jurídica, ou é melhor deixar na física, melhor deixar na jurídica? Você pode dar uma explicada, assim, vamos ver se as pessoas conseguem abrir como é que a gente pode falar? Não é abrir a mente sobre isso? Você consegue dar uma ajuda para o pessoal? Vou tentar. Tá bom, vamos lá. Antes eu queria só fazer aqui uma breve declaração, porque coincidiu que aproximadamente quando eu abri o escritório, o grupo SZL, na figura do teu pai, do Sr. Marcos Coutinho, ele foi um dos primeiros clientes
que não vieram herdados de outros relacionamentos, né? Eu atuo na área tributária há 25 anos, na área financeira há 28 anos. Eu comecei minha carreira em 1996, apesar dessa carinha de novinho que eu tenho. Temos, né? Que nós temos, né, Augusta? Já tenho uma longa estrada pela frente e eu tive a grata satisfação, por conta de um dos sócios que passou pelo meu escritório, que conhecia o teu irmão, né? Conheci o André, grande jogador de tênis, e que me apresentou. E a tua pergunta é muito pertinente, porque era para resolver uma questão do imposto de renda do teu pai. Isso. Porque teu pai tinha uma característica de, né, como um bom administrador de patrimônio, que sempre foi, né, e uma visão de longo prazo, que ele tinha sempre de cuidar muito documentalmente das informações e sempre ter alguém ao lado dele assessorando na parte jurídica tributária. Né? Tanto que até hoje ele me chama do meu auditor, né? Eu não sou advogado dele, né? O meu auditor, porque as coisas têm que ter uma característica de estar corretas, sempre corretas. E casou, meu escritório nasceu em 2011, né, como assessoria e consultoria tributária, e depois se tornou, ampliou-se a operação na parte jurídica, muito atendendo a parte empresarial das empresas. E interessante porque quando a gente se defrontou com a situação, vou trazer aqui o exemplo do teu pai. O teu pai sempre adquiriu imóveis na pessoa física, né? Sempre. E ele uma característica, né? Ele tem uma característica de ser infalível e imortal, né? Sempre. Ele age, o Coutinho é uma pessoa que eu gosto muito, aprendo muito com ele, e é uma satisfação muito grande estar aqui para, se me permitir, uma honra muito grande estar aqui nos 50 anos da SZL e poder, se possível, estar ao lado de vocês. Quanto tempo o grupo durar? Por mais 50 anos, será que a gente aguenta, Augusta? Não, acho que não. E se a gente for igual ao meu pai, que está com 80 e trabalhando, a gente tem mais uns 30 e pouquinhos aí pela frente. Isso, então combinamos assim. Combinamos assim. Agora, respondendo objetivamente a tua pergunta, como todo tributarista começa respondendo, depende, né? Depende assim, você adquirir ou manter um imóvel na pessoa física ou na jurídica vai depender primeiro da tua intenção de quanto tempo pretende permanecer com esse imóvel na tua administração ou na tua carteira de investimentos. Eu sempre recomendo, se a pessoa pretende investir em poucos imóveis, vou dar um valor de referência aqui, isso não é tão fixo, mas vamos imaginar que ela tem uma carteira acima de 3 milhões de reais em imóveis, já seria interessante constituir hoje, pela regra tributária atual, seria adquiri-los diretamente pela pessoa jurídica. Com a característica de pretender mantê-lo no seu patrimônio por pelo menos uns 5 anos. A gente toma, né, por uma experiência de Brasil que os imóveis eles tendem a quase que dobrar de preço a cada 5 anos, aproximadamente, né? Em função de inflação, em função de valorização da região onde esse imóvel está localizado, né? Então a gente coloca por referência aproximadamente dobrar o valor a cada 5 anos. Se a pessoa pretende ficar com esse imóvel por pelo menos esse período, vale a pena já adquiri-lo pela pessoa jurídica, quando possível, quando ele ainda não comprou o imóvel, constitui uma empresa administradora de bens que tenha por objeto social e atividade a compra e venda de imóveis e locação desses imóveis próprios, e uma vez que esses imóveis sejam adquiridos, tende a permanência por esse período e que a eficiência tributária é melhor pela pessoa jurídica do que pela pessoa física, em função das alíquotas. Só para ilustrar aqui, né? Na pessoa física, a gente tem por regra que o ganho de capital na venda de um imóvel é de 15%. Já na pessoa jurídica, quando ela adota um regime de tributação pelo lucro presumido, que é o mais comum das empresas administradoras de bens próprios, eles adotam o lucro presumido e a tributação de venda de um imóvel, hoje, atualmente pela regra atual,
vai se dar em 6,73%. Então, você tem uma vantagem de redução de carga tributária. É claro que quando a gente fala de venda pela pessoa jurídica, a gente não fala em ganho de capital. A gente fala em faturamento, né? Porque a empresa tem faturamento, né? Quando tem essa sua atividade vinculada à exploração e especulação imobiliária. Isso vale a mesma regra para quem só já tem os imóveis e pretende transferir para uma pessoa jurídica com caráter de alugar esses imóveis pela pessoa jurídica. A carga tributária na pessoa física ela chega até 27,5%, alugando-se, né, pela tabela progressiva, que sai de isenção até 27,5%, quando na pessoa jurídica você começa a tributação em 11,33%. Você vê que tem uma diferença bastante relevante, mais de 15%, quando você compara a tributação dos aluguéis na pessoa física para a pessoa jurídica. É claro que a empresa ela tem custos administrativos, né? Ela tem que pagar um contador, ela tem que pagar uma assessoria, muitas vezes para manter a empresa. Mas compensa, né? Normalmente sim. Normalmente sim, porque apesar de ter todos esses custos, a gente faz um cálculo que, considerando um imóvel que se alugue aproximadamente a um valor de 0,5% de retorno ao mês, você tem uma vantagem interessante para transferir os seus imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica, mesmo pagando o ITBI, né? Porque nessa transferência incide o ITBI. A gente calcula que em aproximadamente 36 meses você tem o retorno para essa transferência para a pessoa jurídica. Então, é um tempo pouco, se você for analisar, 3 anos é um período que passa assim, né? Que a gente sabe que passa para quem tem investimento em imóvel e que você não pretende vender, né? Porque se você vai integralizar o capital na tua empresa, vamos falar, o pessoal que não sabe, o ITBI hoje é quanto? É 2,7%, mas na a taxa cidade de Curitiba, né? Na Porque cidade de Curitiba, que é onde a gente imposto está. municipal. Isso, então aqui em Curitiba é 2,7%. Em cima da avaliação, a pessoa vai pagar em cima... Olha, isso é uma pergunta interessante. A pessoa vai pagar em cima de que valor? É a avaliação da prefeitura? É a avaliação do valor que você quer colocar? O que você indica nesse caso? É a avaliação do imóvel em si hoje, ele vale, por exemplo, 1 milhão. Eu faço em cima de 1 milhão ou eu faço em cima do carnê de IPTU, que é o valor venal, está em 700, por exemplo? Ou eu posso fazer em cima do valor que está no meu imposto de renda? O que vale? Tem que fazer conta para saber o que é interessante transferir, porque existe isso também que a gente tem que passar para as pessoas, que não é só jogar, vamos lá vamos pagar o ITBI, integralizar, em 3 anos eu vou ter retorno. Mas se você fizer no valor de 500, que está no meu imposto, mas hoje ele vale 1 milhão e está em 700 no IPTU, o que vale hoje? Eu pagar em cima, porque o ITBI você vai pagar em cima do valor, eu acredito que da prefeitura, certo? Da avaliação da prefeitura, que é normalmente o que acontece. É difícil não ser esse valor, né? Eu vou separar aqui, porque quando a gente fala de questão tributária no Brasil, ela é sempre bastante complicada, porque a gente está falando assim, tem o aspecto administrativo, que é na esfera administrativa quanto a prefeitura normalmente avalia, né? Quem é obrigado a fazer esse processinho, né? Quando a gente faz via cartório o tabelionato, onde se faz o contrato, a escritura pública de compra e venda, e o cartório só faz o registro da transferência desse transferência patrimonial, e nesse caso a gente faz via junta comercial ou cartório, né, de títulos e documentos, onde você faz a integralização. A gente coloca o valor que normalmente é o valor que a pessoa comprou, o custo de aquisição. Porém, para fins de incidência tributária, a prefeitura entende que o valor é o valor venal. Aí você vai me perguntar, mas o que é o valor venal? Isso. Né? O valor venal normalmente é a média dos valores que se transaciona aquele bem naquela região. Vamos imaginar que tem um determinado bairro em que a prefeitura já tem a média do valor do metro quadrado naquela determinada região. Entendi. Isso é no aspecto administrativo. No aspecto judicial, hoje se discute e os tribunais superiores têm acolhido essa decisão como uma decisão preponderante, é que vale o valor que as partes atribuíram para aquela determinada transação. É claro que vamos imaginar na simulação no exemplo que você mencionou. Muitas vezes eu comprei um imóvel há 20 anos atrás e ele está lá na minha declaração de renda por 300 mil reais, por exemplo, 200 mil reais. E
eu estou fazendo uma transferência hoje para a pessoa jurídica e a avaliação dele, o valor venal, é de R$1 milhão. Nessa situação, em incidindo o ITBI, eu não vou pagar o imposto pelo valor que eu adquiri, porque na esfera administrativa eu vou ter que pagar aquilo que a prefeitura exige sobre a base de R$1 milhão. É claro que muita gente acaba levando essa discussão para a esfera judicial, alguns acabam tendo êxito. Isso é muito vinculado a cada fórum de competência, né? Porque em sendo um tributo municipal, a discussão disso se dá em cada estado. Eu conheço estados em que a tributação se dá de uma forma e em outros estados que a tributação se dá diferente. Por isso que todo advogado tributarista responde depende, né? A gente sempre age de modo muito conservador, porque quem tem um imóvel não quer ficar com ele restrito, tendo uma discussão judicial por conta de um tributo. É horrível. Ele quer ter o imóvel limpo e, eu digo assim, livre e desimpedido, sem gravames, para poder vender, para poder alienar, para poder até captar um recurso financeiro no banco, né, dar em garantia de uma transação. Então, eu sou da opinião que quando se vai discutir incidência de TBI, você tem que avaliar com cuidado se a discussão judicial vale. Muitas vezes, eu já recomendei muitas vezes, isso mesmo sendo advogado, que não se adentre numa discussão judicial que normalmente demora 10 anos, algumas 15 anos. Se a gente pegar, né, a famosa tese do século XXI, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nem vou entrar nessa coisa, que é um juridiquês. A discussão levou 20 anos nos tribunais superiores. Imagine você ficar discutindo 20 anos um tributo. Você já vendeu aquele imóvel há muito tempo. Desculpe. Eu sou da opinião que a gente tem que fazer sempre no sentido de ficar livre com o imóvel regular. Muitas vezes vale a pena pagar o imposto, às vezes é caro, mas eu recupero com a própria valorização do imóvel e com a economia que eu vou ter pagando os impostos, quando eles são alugados pela pessoa jurídica. Então, normalmente essa tendência das pessoas preferirem não discutir na esfera judicial, eu pago, discuto na esfera administrativa, muitas vezes para a prefeitura reavaliar o imóvel de um modo mais adequado, apresentando provas, apresentando médias, porque às vezes a prefeitura pesa na mão também. E às vezes a prefeitura pode errar também. Eu tive um caso de um cliente que fez um inventário, nem foi um caso de TBI, foi incidência de ITCMD, e depois a gente pode adentrar da questão do ITCMD, porque tem a ver com a questão sucessória. Um cliente que tinha uma chácara, só que era uma chácara aqui na região metropolitana de Curitiba. O cliente havia pago, na época, 250 ou 300 mil reais naquela propriedade. E, para fins do inventário, na verdade foi um divórcio que incidia ITCMD também, aquela avaliação se deu em 12 milhões de reais, aquele determinado bem. Mas daí falamos assim, por que avaliaram em 12 milhões de reais? Porque a prefeitura daquele município entendeu que aquele bem não era um bem rural, não era uma chácara, era um bem urbano. Daí um bem urbano... Vale muito mais do que um rural. Vamos dizer assim, 20 mil metros quadrados, numa zona urbana, pode valer 12 milhões de reais eventualmente. Com certeza. Mas não era aquele caso. A gente apresentou uma defesa dizendo, é um imóvel, é uma chácara onde você tem lá uns cachorros lá para brincar no fim de semana e não valia tudo aquilo. E eu falo assim, e na esfera administrativa, quando a gente tem razão, a gente consegue justificar. E você levantou um ponto bem interessante no começo da nossa conversa, no sentido de fazer o certo. Fazer o correto, muitas vezes, sai mais barato do que fazer o errado, omitindo, muitas vezes. Às vezes a gente analisa pessoas que recebem o imóvel na pessoa física e recebem em dinheiro para não receber na conta, muitas vezes. Às vezes a manobra que ela tem que fazer para esconder aquele dinheiro é tão grande, frio, vamos assim dizer, de não tributário, é tão grande e ela às vezes faz isso por desconhecimento da lei ou porque antigamente os empresários faziam dessa maneira, as pessoas faziam dessa maneira. Nossa, como a gente tinha isso. Então, às vezes é melhor, o certo às vezes sai mais barato do que fazer o errado achando que vai dar certo. E a gente entra naquilo que você falou, a sucessão, né? Você fazer essa integralização de capital, se você pretende manter, né? Que muita gente, por exemplo, vamos dar o exemplo do meu pai. Ele tem vários imóveis, está na pessoa jurídica, alguns na pessoa física.
ele quer jogar tudo para a jurídica. Ah, mas eu vou gastar muito ITBI agora para colocar na jurídica. Mas existem os 3 anos, primeiro ponto, né? Que 3 anos a gente já pode ter esse retorno, que é o que você está me falando, então seria um excelente negócio. Pouco tempo. Porque até a ideia oficialmente não é vender os imóveis, até porque se você vai fazer integralização, não vale a pena você transferir agora. Porque às vezes o teu benefício por ter há muitos anos o imóvel na parte do lucro imobiliário lá na frente vale muito a pena do que você transferir agora e você vai pagar um imposto muito maior se for vender na pessoa jurídica, é isso, né? E a parte que eu vejo nessa hora que a gente está fazendo esses imóveis que ainda não estão na pessoa jurídica, que seriam os imóveis que não têm a renda, o imóvel onde meu pai mora, né? Fazer essa transferência para a gente não ter um problema lá na frente com o inventário, né? Porque hoje a taxa do ITCMD é muito mais alta do que uma taxa do ITBI se você for fazer a transferência para integralizar o capital. É essa conta mais ou menos, é isso? Ou estou falando alguma besteira? Quando a gente fala de sucessão, incidência, o ITCMD no caso, né, que é o Imposto sobre Transferência Causa Mortes e Doações. Causa mortes, no caso do evento do falecimento, né? E as doações em vida, que pode acontecer uma doação direta de um pai para um filho, ou doações diretas de outra natureza, né? Muitas vezes para um cônjuge ou para um terceiro, até mesmo uma pessoa terceira. A avaliação se dá pelo valor de mercado desses bens. E aí você pega, por exemplo, aquilo que a gente ilustrou, né? Por exemplo, se você tem um evento de sucessão onde esses bens todos estão na pessoa física, a incidência vai se dar sobre o valor de avaliação daquele bem no momento em que abriu a sucessão do falecimento. O que acontece muito, que é importante mencionar, às vezes as pessoas ficam sem fazer o inventário durante muitos anos, né? O que é um erro, né? O que é um erro, porque primeiro que a incidência do ITBI se dá na data, abre-se o fato gerador é o falecimento. E às vezes fica lá por 5, 6, 10 anos, muitas vezes, e isso tem uma correção no tempo. E a correção não é pequena, especialmente no Brasil, onde a taxa Selic é enorme, né? Hoje, na data de hoje, a taxa Selic é 10,5% ao ano. Não está muito alta, já chegou a muito mais. Mas a gente tem que cuidar porque muitas vezes, ainda que a alíquota no Paraná e o ITCMD é um imposto cujo o órgão competente, né, são os estados, alguns estados, por exemplo, no Paraná a alíquota é de 4%, em outros a alíquota é maior, é de 8%, alíquotas progressivas. E a gente está vivendo um momento onde de possível reforma tributária... Que vai aumentar provavelmente. Que tende a aumentar essa tributação, os estados têm uma pressão arrecadatória cada vez maior. Esse tributo é um tributo, quando comparado com outros países do mundo, o Brasil a tributação da herança é relativamente baixa quando a gente compara com outros países, né? É claro que o Brasil é muito caro em relação a outros tributos, em outros países é muito menor. E a reforma tributária que a gente está sofrendo agora, né, que está sendo regulamentada e passa a vigir a partir do ano que vem, né, de 2025, num processo que vai ser gradual de transição, a tendência de aumento de alíquotas é muito grande. Então, a gente tem recomendado a alguns clientes que estão no momento, como você falou, de pensar em planejamento sucessório, de fazer a constituição das suas administradoras de bens, as famosas holdings patrimoniais, avaliando essa situação. Por quê? Porque quando a gente pega qual que é a base de cálculo do ITCMD quando os bens estão dentro dessa holding? Se é uma holding constituída há um certo tempo, ela vai se dar sobre o valor patrimonial contábil daquela holding. E muitas vezes, como a gente vê, a contabilidade ela trabalha com o regime de custo de aquisição. Como a gente mencionou naquele exemplo, às vezes você comprou um imóvel por 200 mil, lá na contabilidade ele continua por 200 mil. Ele não vai multiplicando o valor. E a base de cálculo vai ser 200 mil reais, tomando só por referência, ilustrar. É claro que a contabilidade tem vários outros elementos a serem tratados. Mas veja que existe uma vantagem e muitas pessoas, especialmente no momento que a gente está vivendo, de possível majoração, têm pensado em planejamentos sucessórios e a gente tem procurado, de modo muito individual para cada cliente, pensado a situação de cada cliente. Porque cada cliente é uma situação diferente.
Cada imóvel é uma situação diferente. Exatamente. E assim, às vezes tem vários herdeiros que também tem que pensar se todos vão concordar lá na frente com isso. Às vezes, o negócio de você comentar que as pessoas esperam muito tempo para abrir o inventário e fazer todo o processo, porque muitas vezes as pessoas não têm dinheiro. Mas é importante falar que existem alvarás judiciais que você pode vender sim um imóvel para justamente arrecadar, vender um imóvel para conseguir dinheiro para pagar o ITCMD dos outros que tem. A gente tem algumas famílias que passam lá pela imobiliária que perderam alguém, estava na pessoa física e precisa fazer o inventário. E algumas aconteceram, alguns casos já aconteceram lá na imobiliária justamente isso, da pessoa precisar vender porque os herdeiros não têm dinheiro, né? O que os familiares deixaram foram só imóveis. E não tinha din-din, só tinha físico ali, o imóvel ali. E a gente teve que pedir alvará judicial e tudo para conseguir vender, para ter aquele dinheiro. E muitas vezes a gente já fez alguns negócios que o comprador pagou o ITCMD daquele bem para a família, abatendo, e isso também dá para ser feito. Então, não quer dizer que a pessoa... eu tenho... O meu imóvel está no nome do meu pai, que já faleceu, e eu não tenho como vender porque eu tenho que fazer o inventário. Tem como vender também. Então, assim, existem vários meios que se pode tentar resolver, mas antes de tentar ou de você precisar fazer isso, o ideal é fazer justamente esse trabalho, né, de sucessão e de holding e ver qual que é o melhor fato, porque também isso pode acontecer, porque senão a gente vai falar assim, o pessoal vai dizer, então ninguém mais compra imóvel na pessoa física hoje em dia, né, que às vezes a pessoa pode dizer, poxa, mas você está falando então que não é para comprar mais imóvel na pessoa física. Não, e não é bem isso, na verdade é muito individual a situação. Eu te dou um exemplo, ó. Existe uma regra na legislação do imposto de renda que quanto mais tempo você está com determinado bem, ele tem um fator que vai diminuindo o ganho de capital. Então, por exemplo, pessoas que adquiriram imóveis há 30, 40 anos, a carga tributária da pessoa física ela reduz sobremaneira. Quando ela transfere esse imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, ela perdeu esse tempo, porque a pessoa jurídica é um novo adquirente. Eu zerei esse cálculo. E muitas vezes eu estou perdendo uma vantagem. Zerou o benefício, exatamente. Eu fiz um estudo, inclusive foi um estudo feito para um cliente da SZL, a pedido do Coutinho. Só que esse imóvel já está com a família há quase 50 anos. Não valia a pena a gente transferir para uma pessoa jurídica ou fazer um eventual planejamento tributário, porque numa eventual venda daquele imóvel, a carga tributária seria muito menor, não seriam os 15%, porque eu tinha um fator de deflação que depois de 50 anos praticamente zero o imposto, né? Então, você veja que tem que olhar a peculiaridade de cada caso. A gente nunca trata receita de... Não é receita de bolo ali, não que é aquilo receita ali. de bolo que é tudo igual, né? A gente vê muito, né? A gente fazendo holding atrás de holding, né? Vendendo como se fosse um produto de prateleira. Não é bem assim. A gente não faz dessa maneira, até porque a gente se responsabiliza em assessorar as pessoas que fazem ao longo do tempo. Eu te dou um exemplo, né? A gente está há 12 anos atendendo a SZL. Começamos cuidando do imposto da pessoa física e hoje a gente atende o grupo em todas as suas empresas, que só cresce e a gente continua tendo um olhar de buscar eficiência tributária. E durante muito tempo a gente decidiu, não, deixa as coisas na pessoa física por enquanto, que não faz sentido mudar ainda. Até porque, vendo o meu exemplo próprio, meu pai tem imóveis que estão há 40 anos na mão dele, 30 anos que ele aluga, 40 anos, e que muitas vezes realmente essa conta... Não, mas se você quer vender daqui uns 3, 4 anos, por que você vai integralizar? Deixa na pessoa física, esse imóvel não compensa, porque você vai ter o benefício na hora que vender. O único não benefício é se Deus me livre daqui 3, 4 anos ele falecer antes de fazer todo o processo, o trâmite de venda, vamos dizer assim, que tem a ideia daqui 2, 3 anos. Então, assim, tudo isso realmente é uma coisa que
não é uma receita de bolo, tem que ser estudado caso a caso. Cada imóvel, às vezes a gente tem um caso que tem 5 imóveis a família, um imóvel é uma coisa, outro imóvel é outra coisa. E eu acredito que teu trabalho é muito difícil no fato de você conseguir convencer várias mentes, né? Como pais, filhos, netos, muitas vezes que estão todos ali juntos e misturados e cada um tem a sua opinião, a sua ideia, e chegar num consenso de um valor e de um denominador comum, dizer, não, tudo bem, é benefício para isso, mas olha, lá na frente a gente vai quebrar a cara se a gente tiver que pagar tudo imposto que pode vir a acontecer lá na frente. Exato. Ah, não, então vamos fazer agora, porque todo mundo concorda que daqui 5 anos ninguém vai fazer nada nesse imóvel, ninguém vai vender, ninguém vai alugar, só vai manter, ou vai manter locado, ou não vai vender, ou vai continuar usando, que não é para locação, mas é continuar usando. Podemos fazer assim, que eu acho que daí você tem que... todo mundo tem que chegar num acordo, né? Que às vezes as famílias, isso também é uma coisa difícil às vezes de acontecer, né? De você, nessa parte de sucessão... Até porque normalmente tem um herdeiro que está precisando mais de dinheiro do que outro. Porque, eu não quero ficar com esse imóvel, eu quero vender porque eu pretendo fazer... E daí às vezes não quer vender porque é a aposentadoria do quem comprou lá atrás. Exatamente. Né? E não, eu não vou vender porque é minha aposentadoria, não quero vender agora. Né? O pai, né? Nessas horas a parte tributária é a parte mais fácil. O acordo entre a família, de um modo geral, é a parte mais complexa. Difícil, né? E complexa. Tá. E a gente entrando... Nossa, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai... 2 dias. Vai, 2 dias e o assunto sempre vai vir. E sempre vai vir dúvida também e questionamento. Mas o meu caso é assim, o que você acha? Paga consultoria pro Everton lá e ele vai estudar para você. Faz isso. Uma coisa que também várias pessoas me pedem. Imóveis no exterior. Eu tenho 2 casos. Os casos dos meus proprietários que a gente administra os imóveis deles aqui, que moram fora do país e que foram expatriados ou que resolveram ir embora mesmo e deixaram os imóveis aqui, como a gente tem os que estão aqui e que querem investir no exterior. Você quer dar uma palhinha, assim, do que você vê como vantagem, desvantagem, se é legal, se vale a pena, se compensa ou não, nos 2 casos? O que a pessoa... Vamos começar com uma pessoa que já não mora mais aqui e foi embora e deixou o apartamento, mas ela acha que ela vai voltar. Isso, eu tenho vários. Eu acho que eu vou voltar, eu vou deixar alocado lá, porque eu não sei se a minha vida vai dar certo lá, porque eu tô sendo expatriado e eu tô morando fora e vou deixar meu apartamento alocado aí. A gente sabe que existe uma tributação normal, a pessoa continua tendo que declarar imposto de renda, como cidadão brasileiro aqui, ele vai continuar declarando igual, porque ele vai ter o aluguel igual, tudo depende também dos valores, né, que recebe, se receber pouquinho, até é menos problema, mas se a pessoa recebe lá 5 mil por mês de aluguel dos imóveis e tá indo embora, ele já tem que pagar o imposto, certo? O que existe, assim, que alguma dica que você diga para quem tá morando fora e que tem imóvel aqui? O que não pode deixar de fazer? Tá, vamos... Em partes. Eu vou ilustrar alguns exemplos de casos que chegam pra gente para analisar. O que é muito comum. Muitas vezes a pessoa trabalha no Brasil, é executivo de uma empresa, é convidada a trabalhar um tempo fora do Brasil, como expatriado, muitas vezes um contrato de 2 anos, 3 anos... nessas horas a empresa não dá muito tempo para a pessoa se organizar, é rapidinho. 0 tempo. Ela não consegue sequer, às vezes, vender o imóvel aqui para comprar um imóvel no exterior. Fala assim, temos que vir e a pessoa, normalmente, o executivo, né, vou trazer esse exemplo, o executivo sai do Brasil, deixa a família para trás e a família vai depois. Isso, que justamente vai depois, porque ele não sabe se vai dar certo, né? Vai que ele vai ficar 6 meses, vai ter criança e tudo, não sabe se vai dar certo. E aí o que acontece? Muitas vezes ele sai... O negócio dá certo, fica e continua apresentando declaração no Brasil sem entregar a declaração de saída definitiva. Primeira situação, então existem regras que definem qual que é o teu domicílio fiscal, o teu domicílio tributário. Existem essas regras, não vou trazer aqui as regras porque não vem ao caso, mas existem situações que quando a pessoa sai em caráter permanente, o ideal seria ela apresentar uma declaração de saída definitiva no Brasil e ela vai passar a tributar as suas rendas naquele país onde ela está domiciliada agora.
Desculpa, deixa eu te cortar. Existe um prazo mínimo para fazer a pessoa dizer que está declarando que saiu definitivamente do país? Ela tem que ter já ficado um tempo fora ou não precisa? Não, normalmente é assim. A pessoa que ainda não sabe saiu e não sabe se vai ficar, existe um prazo de permanência que se ela fica por 12 meses fora do Brasil, ela já poderia optar por essa condição, tá? Apesar de que se no momento zero ela já sabe que vai ficar fora do Brasil ou muitas vezes sai em caráter permanente, mas entrega a declaração de saída definitiva e acaba retornando dentro de um prazo menor, pode acontecer. Ela entrega a declaração de saída definitiva, quando ela retornar ao Brasil em caráter definitivo ou com pretensão definitiva, como a gente fala, ela teria que entregar a declaração aqui no Brasil. O que acontece, por exemplo, muitas pessoas, elas saem, entregam a declaração de saída definitiva, depois de um ano rescindem o contrato com aquela empresa, ou uma outra empresa contrata ela no Brasil, ou do mesmo grupo, e ela retorna, ela passa a ser tributada no Brasil de novo como residente aqui. O que acontece, pegando o gancho da questão patrimonial especificamente, o que acontece? A pessoa que tem imóveis alugados aqui no Brasil saiu, mesmo entregando a declaração de saída definitiva, mas mantendo-se o imóvel aqui no Brasil, ela tem que pagar imposto no Brasil, porque a situação do imóvel está aqui no Brasil. Certo? Ela tem que pagar imposto aqui. O que acontece é que depende do país onde ela está, muitas vezes ela tem que pagar o imposto lá naquele país também. Paga uma bitributação. Ela poderia ter uma bitributação. Por isso que tem que avaliar cada caso. Existem países que o Brasil tem tratado firmado para evitar a dupla tributação ou tratamento de reciprocidade, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos. Muita gente compra imóvel na Flórida, na Califórnia, em outros estados ou mesmo na Europa. Faz a compra desses imóveis lá, ou se dirige para lá e mantém seu patrimônio aqui, ela tem que cuidar como vai se dar a tributação desse aluguel recebido no Brasil lá fora. Como eu não sou estrangeiro, né, eu sou advogado só no Brasil, eu vou me resguardar o direito de falar só aqui. Eu conheço um pouco da legislação de lá, sei quais são esses impactos, mas prefiro não assumir esse risco. O que acontece muitas vezes é que, em alguns casos, vale a pena transferir a propriedade para uma pessoa jurídica e ter a administração desses imóveis aqui no Brasil por intermédio dessa pessoa jurídica. Vou colocar por referência aquele valor de 3 milhões que a gente colocou, por conta de custos contábeis e outros. Esse é um valor de referência. A questão da declaração de saída definitiva é muito importante. Eu vou te dar um exemplo por quê. E ele não tem a ver com a questão do imóvel em si. A pessoa sai do Brasil e ela... Imagine estar trabalhando lá na Itália e ela tem uma renda em dólar lá, em euro, né? Imagine que tem uma renda lá de 20 mil euros por mês. Se ela não apresentou a declaração de saída definitiva, o Brasil entende que essa pessoa é residente fiscal ainda aqui no Brasil. E ela tem o critério, que é o princípio da universalidade das rendas, que a renda que essa pessoa física acaba oferindo no mundo inteiro, ela tem que tributar aqui no Brasil. Então, ela passaria a correr o risco de ter que pagar imposto lá na Itália, sobre a renda do salário dela, e ainda ter que pagar aqui no Brasil, se ela não apresentou essa declaração de saída definitiva. Então, esse cuidado, e tem muitas pessoas, né? O Brasil vive sempre alguns movimentos de emigração, gente que sai, depois o Brasil volta a se tornar interessante, retornam para o Brasil, o emprego retorna, o investimento retorna, as pessoas voltam para o Brasil. E esses movimentos esquecem desse movimento de apresentar as declarações ao fisco de modo correto. E acabam muitas vezes assumindo um risco que não precisam assumir. Talvez tendo, às vezes, um pouquinho de informação. Teve uma pessoa que já trabalhava no exterior há 2 ou 3 anos e continuava pagando imposto de renda sobre o salário dela no Brasil, gerava um DARF de 10 mil reais por mês e nem no Brasil residia mais. Então... Só que a pessoa que a instruía, que fazia a declaração de renda dela do Brasil, disse, não, você tem que continuar pagando porque você é domiciliada no Brasil. Eu falei assim, mas por que você não faz uma declaração de saída definitiva? Automaticamente você não vai pagar imposto sobre a renda que você ofere fora do Brasil, já que você reside fora do Brasil, seu domicílio fiscal é fora. A gente resolveu um problema de mais ou menos 100 mil reais por ano de imposto que ela está pagando indevidamente aqui no Brasil.
Então... Por desconhecimento, né? Essas coisas a gente... como é importante você estudar mesmo, né? Entender que às vezes não é aceitar uma proposta e ir embora e eu vou deixar meu imóvel aqui. O que eu faço com o meu imóvel? Né? Ai, será que compensa eu deixar? Ai, mas é que eu não sei se vai dar certo. É tudo que eu ouço lá. Ai, eu não sei, eu acho que daqui a 1 ano... O projeto é só para 2 anos. Beleza, nunca ninguém volta. É difícil as pessoas que voltam. Às vezes voltam, mas é porque a pessoa foi, não porque foi expatriada, e sim porque foi querer ter uma experiência com as crianças fora de 2 anos para estudar, e que continuam tendo uma receita aqui, trabalhando aqui, né, online, e recebendo receita aqui. E, assim, foram pouquíssimos os que voltaram, mas a maioria que vai embora, infelizmente, não volta, né? Infelizmente ou felizmente, né? Vai saber ao lado da pessoa. Então, às vezes, compensa, às vezes, até a pessoa vender e não ter mais vínculos aqui, se ela, às vezes, for embora mesmo de vez, né? Porque, às vezes, manter o imóvel aqui, para ela, financeiramente, não vai valer. Porque ela vai ter que pagar tanto imposto que, mesmo deixando locado, ou mesmo deixando fechado, vai ter um custo. Né? E esse custo às vezes não compensa você manter, e quando você voltar, se um dia for voltar, legal, eu compro outro, né? Então, às vezes, é a mesma coisa que a gente diz de você ter a casa na praia. Quanto tempo você usa, que a gente volta e meia ouve, né, as pessoas, quanto tempo você usa a casa na praia durante o ano? Eu vou usar 1 mês. Mês de janeiro é o que eu uso. Nossa, mas você vai usar o mês de janeiro e você vai pagar quantos mil de condomínio todo mês, de IPTU? Compensa você ter esse imóvel na praia, né? De manter esse imóvel na praia? Ou você vai gastar lá, vou pagar por ano 30 mil reais de ter um imóvel na praia, e você vai, com 30 mil, você consegue fazer uma viagem de 1 mês nas tuas férias, que é o que você ia usar lá? Mas daí... Tudo depende. Depende se você tem criança, que você tem filho, que você vai ficar lá e vai deixar 2, 3 meses. Compensa porque meus filhos todos têm os seus amiguinhos, tudo lá na praia. A minha mulher não trabalha e ela passa 3 meses na praia. Então, tudo acho que é um estudo e uma necessidade de cada um, né? Eu acho que isso é sempre legal também a gente analisar. E a pessoa que quer comprar um imóvel fora e que quer continuar morando no Brasil, gosto daqui, mas eu quero investir lá fora. Tá compensando fazer isso hoje em dia? Não tá? Eu vou falar do aspecto jurídico, né? Sei que do ponto de vista financeiro, eu particularmente acho interessante você ter o teu patrimônio investido em moeda forte, né? Uma parte do teu patrimônio investido em dólar ou em uma moeda que não tenha tanta perda de valor como é o caso que acontece com o real. Só que toda vez que a gente vai fazer investimento fora do Brasil, é importante entender se existe alguma estrutura mais adequada para fazer esse investimento. Quando a gente fala de alguns países, seja na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é muito recomendável, que a aquisição de imóvel nos Estados Unidos se dê por intermédio de uma pessoa jurídica. A gente chama das LLCs, né? As companhias, que seria equivalente à sociedade limitada brasileira. E ela tem um caráter de 2 propósitos. Um é a limitação da tua responsabilidade lá naquele país, porque o titular e o proprietário daquele bem vai ser essa empresa, tá? Por exemplo, acontece alguma coisa, você comprou um apartamento lá, deixou o apartamento lá e aconteceu algum evento dentro desse imóvel que você gerou um dano à propriedade como um todo e afetou inclusive os teus vizinhos. A princípio, a tua limitação se dá ao valor do imóvel e ao valor do capital social da empresa lá, né? É claro que existem seguros, mas muitas vezes o dano excede ao valor do seguro, né? Você tem essa empresa, essa sociedade limitada, como um mecanismo de estancar, como uma relativa, vamos chamar de proteção patrimonial, tá? Eu não gosto de usar o termo blindagem patrimonial. No passado se falava muito em blindagem patrimonial. Isso é um termo equivocado porque você não blinda nada. Você tem uma relativa proteção. Tem um outro aspecto também, é o aspecto de você... Se você está fazendo um investimento lá no exterior, você tende a querer manter esses investimentos lá, né? Você faz os aportes, você tem a tua renda, muitas vezes as pessoas colocam essa propriedade para alocação, ou mesmo só para manutenção do valor, ela está construindo patrimônio. É muito comum as pessoas fazerem lá, aportarem 30%, 40% do valor inicial daquele imóvel e financia o restante lá nos Estados Unidos, com uma taxa de juro muito mais favorável. Como eu comentei aqui, a taxa de juro é 10,4% ao ano, a Selic, né? Porque se você for
avaliar a taxa efetiva real pode ser maior, quando lá você consegue alugar um imóvel com uma taxa de aproximadamente 4% ao ano, né? É claro que você está pagando uma dívida em dólar, tem esse fator que tem que considerar, mas se você está alugando esse imóvel lá, a renda também se dá em dólar. É possível montar uma estrutura jurídica, né, tributária, de tal maneira que você não tenha que pagar sobre esse patrimônio que você está construindo aqui no Brasil, até que efetivamente esse lucro, esse ganho patrimonial seja disponibilizado aqui para o Brasil. Esse ano de 2023, o ano passado, houve uma alteração legislativa que passou a tributar o patrimônio dos brasileiros no exterior. Mas existe ainda, apesar dessa tributação do patrimônio no exterior, a gente não está falando do patrimônio, é da renda oferida, essas variações patrimoniais, ainda é vantajosa a aquisição de imóveis, pelo menos nessas jurisdições, por intermédio de uma pessoa jurídica. Quase como que com o mesmo efeito que a gente falava da aquisição aqui no Brasil via pessoa jurídica. Pelo efeito da proteção relativa, patrimonial, e pelo efeito da carga tributária muitas vezes ser menor. Porque, por um exemplo, se você compra diretamente na pessoa física lá na Flórida, um imóvel em Orlando, em Miami, e você recebe rendimento de locação sobre esses bens, mesmo recebendo em dólar, mesmo disponibilizado numa conta no exterior, você é obrigado a pagar 27,5% aqui no Brasil. Mesmo que o dinheiro fique lá numa conta de um banco americano, você vai pagar o imposto igual, porque volta aquela questão do princípio da universalidade da renda, que você paga sobre todos os seus rendimentos. Na medida em que você criou uma empresa lá, essa renda é da empresa. E ela passa a ser tributada de acordo com outro regime de tributação aqui no Brasil. Aqui no Brasil aqui também. No Brasil, conforme disponibilização desse lucro aqui. Vamos usar por regra essa terminologia, senão a gente vai passar mais 2 dias aqui falando só disso. Normal. Não, super legal. Eu acho que isso é só um en passant, como a gente diz, né? Sobre esses investimentos no exterior. Acho que isso também um assunto que vai longe se a gente for conversar sobre esse assunto. Tem muito assunto ainda pra gente. Eu acho que a gente pode marcar mais uns 3 podcasts aqui que a gente vai... Então, mas daí por exemplo, você como é especialista na área de definir qual que é o melhor imóvel a ser comprado, você diz qual que é o melhor imóvel comprar, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, e eu ajudo a montar a estrutura jurídica. Fechou, parceria sempre. Quando você quiser, a gente pode... pessoal, quem quiser comprar imóvel fora ou aqui, nós temos uma parceria que a gente ajuda vocês a pagar menos imposto em tudo. E assim, e tudo legal, hein? Né? Porque a gente fala, não, vou pagar menos imposto, vai fazer cambalacho. Não é sem cambalacho, é fazer o estudo direcionado bem certinho, né? Como a gente falou aqui no... Não, e nós temos parceiros também fora do Brasil que nos ajudam, contadores e advogados especializados na jurisdição americana para dar o suporte adequado, quem conhece bem da legislação. Isso é super legal. E falando português, porque são advogados brasileiros. Que muitas vezes o pessoal quer investir lá, mas não tem aquele termo técnico do inglês, o americano, como é que a gente diz? O americano... Ai, credo, fugiu a palavra. Que a gente diz que não é o beabá do inglês ali. Você tem que ter o termo técnico, né? Exato. Então, muitas vezes, para tratar sobre esse tipo de assunto. Então, assim, ter alguém que fale por você, ou explique para você como é que funciona o juridiquês deles lá, é excelente, né? Porque... E na tua língua, melhor ainda, né? Com certeza. Tá, e assim, pra gente encerrar, que a gente já... A nossa conversa, como eu digo, a gente conversa muito, a gente vai ficar falando horas aqui. Infelizmente, a gente tá acabando, vamos encerrar. Eu queria, assim, me fala... De toda essa tua experiência de tantos anos, o que você aprendeu? Me diz assim, um aprendizado de tantas tratativas com tantas pessoas diferentes da tua vida. O que você pode trazer para quem está querendo começar hoje no teu ramo, vamos dizer? O que me dá um aprendizado, assim, que a pessoa, olha, presta atenção nisso para você não errar, porque muita gente erra nisso. Ou o que você pode... Tem alguma coisa aí que você pode ajudar quem está querendo começar, por exemplo, no teu mercado tributário?
Veja, a área tributária é uma área que ela depende de outras áreas. Então, assim, conhecer a legislação afim, né, a legislação específica da parte tributária, ele é só o começo. Porque existem outros aspectos que é importante conhecer, por exemplo, da parte da contabilidade, da parte financeira, da parte de rendimentos, de investimentos, entender conceitualmente como o teu cliente trabalha. É importante conhecer o negócio do cliente para você, aplicando o teu conhecimento sobre aquele negócio do teu cliente, você dar a melhor orientação. O Brasil é tão complexo, o sistema tributário brasileiro, um dos mais complexos do mundo e hoje um dos mais caros do mundo. Você não conhecer o negócio do teu cliente não te permite opinar o que ele deveria fazer ou não fazer. Isso te dá você vai dar uma consultoria muito, muito rasa, vamos assim dizer. Você não vai conseguir aprofundar. E um outro aspecto, especialmente quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, é você conhecer o teu cliente na intenção dele. Porque às vezes a gente pensa, não todos os clientes têm a mesma intenção. Não tem a mesma intenção. Eu falo assim, certas coisas só mudam de endereço. Por um exemplo, normalmente o legatário lá, o pai, quer deixar os bens para os seus filhos, né? Uhum. Mas ele quer deixar só quando ele for. Uhum. Em vida é muito raro. Tem alguns que fazem. Então eu falo assim, você não adianta querer atravessar a vontade do teu cliente. É importante saber exatamente o que ele quer, porque muitas vezes você vai dar uma solução que para ele não há um interesse. Tem que entender qual que é o interesse genuíno dele. Conhecendo o negócio dele, o interesse dele, você pode até não ser pleno conhecedor da legislação, porque é tão amplo, né? Os ramos do direito são tão amplos, mas você sempre vai buscar alguém que conhece e tem aquele conhecimento. Mas se eu digo assim, se você pode se tornar especialista, seja especialista no teu cliente e na vontade do teu cliente. Boa. Essa é a parte que eu acho que eu procuro saber. Por isso que eu... É uma super dica. Nossa, super dica. E é um super aprendizado, porque com certeza quando você não fazia isso lá atrás, com certeza você não começava a pensar nisso, mas você, com a experiência, com certeza... Né? É o que a gente também, a gente às vezes se quer vender aquilo, mas hoje eu não vendo um imóvel se eu não vejo que aquele imóvel não é legal e a pessoa quer comprar. Eu falei, não vai comprar, porque depois você vai vir brigar comigo porque não pega sol ou porque aconteceu alguma coisa. E isso assim é experiência, né? Aprendizado. E colocando no momento em que a gente fala muito em inteligência artificial, em que o Google responde tudo, né? Essas ferramentas respondem tudo, a experiência de vida dos profissionais que é um diferencial que a inteligência artificial, eu não vou dizer que ela não vai conseguir atingir, mas ela vai demorar bastante e ela vai errar bastante até que ela consiga ser mais assertiva. Porque ela não tem feeling. Exato. E aí eu trago aqui a nossa experiência de atender a própria SZL com 50 anos de vida. Eu tenho certeza que não há inteligência artificial que vá suplantar a experiência da inteligência humana que tem por trás e desse tato, desse cuidado que certamente a SZL tem com os clientes dela, porque senão não teria vivido 50 anos. Exatamente. E que continue clientes. Assim, amém, que continue os próximos 50. Exatamente. Tá, e uma palavra para o nosso legado, uma palavra. O que você diz? Uma única palavra para o nosso legado, que a gente, o nosso projeto legado. O que você deixaria para a gente aqui? Eu vou falar do legado da SZL no meu coração. Mas é uma palavra só. Tá. Então eu vou tentar. A palavra da SZL no meu coração é credibilidade. Obrigada. Credibilidade. Obrigada. Ai, gente, falei aqui. Infelizmente acabou. Eu queria ficar conversando mais 50 horas aqui com o Everton. A gente acabou de conversar com o meu amigo, meu advogado tributarista, Everton Casagrande Eduardo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, onde é que o pessoal te acha, se quiser te encontrar? A gente pode... no LinkedIn pode me encontrar como Casagrande Eduardo Advocacia ou como Everton Casagrande Eduardo. Ótimo. Eu acho que é o meio mais... O teu canal mais fácil, né? De me achar. Tá ótimo. Fechou. Muito obrigada. Obrigado, Augusta. Prazer em falar com você. Prazer foi meu.